Continuação do capítulo Ambiente Urbano. Travessia de pedestres em vias públicas ou em áreas internas de edificações ou espaços de uso coletivo e privado. Nas travessias em geral, há uma faixa para orientar os pedestres por onde caminhar e, principalmente, chamar a atenção do condutor para o local onde os pedestres atravessam a via. Entendemos que a travessia acessível, seja por meio de faixa elevada ou por meio de rebaixamento de calçada, deve garantir travessia a mais ortogonal e de menor percurso possível, de forma a tornar a travessia mais curta, com melhor compreensão, segurança e conforto. Faixa elevada para travessia de pedestres. A faixa elevada para travessia de pedestres é um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, garantindo a travessia em nível, ou seja, dando prioridade ao pedestre. Esta forma de travessia permite que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e demais pedestres atravessem a via com conforto, rapidez e segurança. Sua implantação depende de autorização expressa do órgão ou entidade executivo de trânsito. Não deve ser utilizada como dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os veículos se aproximem da travessia numa velocidade segura, tais como o controle da velocidade por equipamentos, alterações geométricas, a diminuição da largura da via, a imposição de circulação com trajetória sinuosa, entre outras. As suas regras estão previstas pela Resolução número 738 de 2018 do CONTRAN. Em uma via de mão dupla, há uma faixa elevada para a travessia de pedestres. Ela eleva o piso da via na mesma altura que a calçada. Essa medida não exclui a necessidade de utilização do piso podotátil, que está presente na calçada e indica com um alerta a chegada da pessoa na faixa de pedestres. Por quê? Na acessibilidade, a faixa elevada é também uma opção de travessia em calçadas estreitas. As faixas elevadas priorizam a circulação dos pedestres, pois obriga a redução de velocidade dos veículos no local e proporciona maior conforto ao pedestre. Rebaixamento de calçada com fins de travessia. O rebaixamento de calçada para pedestres é um recurso que permite que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e demais pedestres atravessem a via com maior autonomia, conforto, rapidez e segurança. A imagem mostra o rebaixamento de calçada para a travessia de pedestres. O rebaixamento tem uma área central, que marca o desnível da calçada até a faixa de pedestres, e duas abas laterais, para que não se forme um degrau nas laterais do rebaixamento central. O rebaixamento de calçada com fim de travessia deve ser executado com piso de superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição climática e concreto desempenado. Executado com pavimento de resistência de 25 MPa. Sinalizado com piso tátil de alerta e direcional. Executado de forma a garantir o escoamento de águas pluviais. Preferencialmente, alinhado com a calçada. De acordo com as características geométricas do rebaixamento de calçada, temos os seguintes tipos: rebaixamento de calçada com fins de travessia tipo A, composto de rampa principal, abas laterais e largura remanescente de passeio, LR, mínima de 1,20 metros. Na imagem de exemplo do rebaixamento de tipo A, estão exemplificadas as medidas e características listadas a seguir. Neste exemplo, o rebaixamento ocupa pouco mais da metade da largura da calçada, deixando uma área plana de 1,20 m de largura, do início da rampa até o alinhamento da calçada com o imóvel a que ela dá acesso. Deve ser garantida a rampa principal, nivelada com a sarjeta, com largura maior ou igual a 1,50 metros, com inclinação não superior
a 8,33%, 1 por 12. Para a determinação do comprimento da rampa C, utilize a fórmula C igual H vezes 100 sobre I. Comprimento da rampa é igual à altura a ser vencida vezes 100 sobre a inclinação da rampa, onde C representa o comprimento da rampa em metros, I representa a inclinação da rampa em porcentagem, H representa a altura a ser vencida considerando a altura real do passeio no ponto de concordância com a rampa em metros. B. Abas laterais. As abas laterais devem ter inclinação a mais suave possível, não sendo superior a 8,33%. Preferencialmente larguras iguais. Cantos arredondados com o nível do passeio. C. Largura remanescente, LR. A largura remanescente, LR, mínima, é de 1,20 metros. Rebaixamento de calçada com fins de travessia, tipo B. Rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 metros, com rampas laterais com inclinação máxima de 5%, 1 por 20, e inclinação transversal máxima de 3%. Neste exemplo de rebaixamento tipo B em calçadas estreitas, toda a largura da calçada é rebaixada. Rebaixamento de calçada com fins de travessia tipo C. Composto de rampa principal, abas laterais, tipo A, patamar intermediário com largura remanescente, LR, de 1,20 metros e rampas intermediárias de acomodação. A. Rampa principal. Inclinação igual ou menor que 8,33%. Largura maior ou igual a 1,50 metros. B. Abas laterais ou canteiros laterais. Abas laterais com inclinação não superior a 8,33%. Canteiros laterais. Podem se compor dos seguintes modos: abas ou canteiros dos dois lados, ou um lado com canteiro e o outro com aba. C. Patamar intermediário. Deve ter 1,50 metros, ou seja, a largura do rebaixamento, por 1,20 metros. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se 0,90 metro. 3% de declividade para o escoamento de água. D. Rampas intermediárias. Devem ter largura mínima de 1,20 metros, inclinação de até 5%. Seguem dois exemplos. As duas imagens mostram as características e medidas já mencionadas. Nos dois exemplos de rebaixamento tipo C, toda a largura da calçada é rebaixada, mas em um rebaixamento há um patamar intermediário e um outro rebaixamento até o nível da sarjeta. A diferença entre uma e outra imagem é a existência ou não de abas nas laterais deste último rebaixamento e a existência de canteiros. Calçada estreita. No caso de calçadas muito estreitas, a norma traz as seguintes opções: alargamento da calçada, rebaixamento tipo B, faixa elevada de travessia, conforme exemplificado no item faixa elevada. Travessia em calçadas estreitas pode ser associada a um alargamento da calçada. A imagem mostra uma calçada estreita com alargamento junto à travessia em esquina. A travessia em calçadas estreitas pode ser associada a um alargamento da calçada. Na imagem, observamos um alargamento da calçada em toda a esquina e um rebaixamento tipo A na altura da faixa de pedestres. Travessias em calçadas estreitas pode ser utilizado rebaixamento tipo B. A imagem mostra uma via ladeada por calçadas estreitas com rebaixamento tipo B junto à travessia em meio de quadra. O que acontece quando um rebaixamento de calçada não é feito corretamente?
ilustração de um rebaixamento irregular, onde, em um declive seguido de um aclive, uma pessoa em cadeira de rodas toca a cadeira de frente e emperra. O outro exemplo mostra a pessoa em cadeira de rodas indo de costas com a cadeira, correndo o risco da cadeira cair para trás. Aplicação de piso tátil de alerta e direcional em rebaixamentos de calçada, canteiros divisores de pista, canteiro central e ilha com fins de travessia. A. Piso de alerta em toda a rampa com largura entre 0,40 m e 0,60 m e distando 0,50 m do meio-fio. A imagem exemplifica a sinalização do piso tátil em um rebaixamento de calçada tipo A, com fins de travessia na faixa de pedestres, com as medidas mencionadas. O piso podotátil é amarelo e o alerta se estende por toda a largura da rampa. B. Entre canteiros. Rebaixamento em canteiros divisores de pista junto às travessias de pedestres. Canteiro inferior ou igual a 1,40 metros. O piso com largura LP entre 0,40 m e 0,60 m deve ser colocado com seu eixo coincidente com o do canteiro. A imagem mostra um canteiro central, com menos de 1,40 metros de largura, completamente rebaixado na altura da faixa de pedestres. Uma única faixa de piso podotátil de alerta atravessa o centro de todo o rebaixamento do canteiro. Canteiro superior a 1,40 m e inferior a 1,80 m. O piso deve ser colocado a 0,50 m do limite das guias e o espaço resultante deve ser preenchido com piso tátil de alerta. A imagem mostra um canteiro central com largura entre 1,40 metros e 1,80 metros, completamente rebaixado na altura da faixa de pedestres. Duas faixas de pisos podotátil de alerta estão aplicadas juntas, aumentando sua largura, e atravessam a parte central de todo o rebaixamento do canteiro. Canteiro igual ou superior a 1,80 metros. O piso com largura, LP, de 0,40 m deve ser colocado a 0,50 m do limite das guias. A imagem mostra um canteiro central maior ou igual a 1,80 metros de largura, completamente rebaixado na altura da faixa de pedestres. Duas faixas de piso podotátil de alerta estão aplicadas, cada uma a 50 centímetros da faixa de pedestres, e atravessam todo o rebaixamento do canteiro. Dica: o canteiro divisor de pista em travessia deve garantir um espaço relativamente plano para a permanência transitória da pessoa com deficiência, onde recomendamos largura e comprimento de no mínimo 1,50 m, no qual se possa inserir um círculo de 1,50 m.